Obrigada, Andréia. Obrigada a todos vocês que estão aqui, firmes participando deste evento. É uma honra e uma responsabilidade conduzir um debate promovido pelo Fórum, e é liderado brilhantemente pelo Dr. Mark Baroni, que dá oportunidade para que a gente possa trazer sobre diversos olhares as questões mais críticas que nos conduzem neste contexto. E eu queria destacar um detalhe incrível do fórum. O fórum ele tinha um nome DCNTs, que chamava doenças. E o Bark, olhando a tendência mundial, colocou o nome de condição, porque é claro que a gente está falando da doença, mas nós aqui no fórum, em abrir debates, dialogarmos sobre como podemos melhorar em todo esse contexto, não rotularmos as pessoas e tratarmos ela como uma condição, isso é maravilhoso. Então, eu parabenizo aqui a todos os palestrantes, né, experts, que trouxeram seus olhares. E a ideia agora é criar um diálogo, né? Na essência do fórum, ele conecta pessoas nessa diversidade, né, de setores. Está aqui o professor Adaco falando do setor privado, a gente passou todo o tempo falando do setor público, não existimos um sem o outro, né, em termos de país, de população. E a ideia é nos unirmos agora, esforços, para que a gente possa tratar aqui diversas perguntas que vieram acontecendo ao longo daqui das apresentações, para que a gente possa nos movermos nesse tema. Esse call for action, ele é uma oportunidade de nós, sociedade civil, empresas, academia, podermos nos colocarmos diante de um contexto, especialmente aqui, da saúde mental. E por mais que a gente até tenha Andréa ali da obesidade, ou seja, nós estamos, o Fórum, a saúde mental está permeada em todas as áreas. Então, eu fico muito feliz de acolher, né, todos os dados que a Laura trouxe da epidemiologia. Você vê que lá em 2005, né, e o que o Renato falou, gente, infelizmente, os dados só corroboram para esse contexto crítico, e nós, nas Américas, estamos, infelizmente, né, o Brasil é o primeiro país de sociedade, segundo. Então, acho que a gente realmente está aqui num contexto onde não há mais como fugir desse diálogo. E eu celebro muito, né, todas essas iniciativas da OMS, da OPAS Parros, e a gente está aqui com o que a Catarina trouxe, que é algo absolutamente alocado ao tempo pós-pandemia, né? Cuidado. Né? E como que a gente, como atenção primária, ou como população, como comunidade como um todo, podemos promover que esse sistema melhore na sua entrega às pessoas, né, mais diversas e principalmente as mais vulneráveis desse país. Então, eu acho que o painel 1, painel 2, com o Marcos, nossa, Marcos, como eu aprendi com você hoje aqui, de atualização de dados, como o Ministério está trabalhando para isso. Mas, ao mesmo tempo, né, eu pego lá dados de que a gente cresceu 26%, mas a gente precisa crescer muito mais, né? Então, como investir, como realmente trazer esse engajamento, a formação, acho que assim, a questão da acessibilidade, como dar acesso, coordenar estes cuidados, os vínculos, essa continuidade na integralidade, são muitos desafios. Então, a gente tem aqui uma série de perguntas, né? A Joana trouxe para a gente também uma riqueza de informações, como eu aprendi aqui hoje, e aí acho que, né, corroboramos com a abertura da Bel e do Vitor e do professor Marco. Então, tem algumas perguntas e eu vou. Não, a gente vai ter que ser muito breve, porque, como vocês sabem, a gente vai coroar esse evento com práticas exitosas. Isso é fundamental para que a gente aprenda com a prática e possa ir aprimorando, sejamos nós, academia, né, profissionais da rede como um todo. E o bacana do debate é que ele começa no próprio YouTube,
Vou dizer aqui, a Cirlei Magali fez uma pergunta que é assim: abordar esse tema é muito importante. Ela fala para os ACS. Eu fui procurar quem eram os ACS, porque para ela era comum, mas são os agentes comunitários de saúde. Como que eles podem, já que eles não têm uma formação completa sobre isso? E aí, a Paula Paim, do município de Florianópolis, comentou: Cirlei, a observação e levantamento desses pacientes dos territórios feitos pelos agentes para trazer as informações para dentro do sistema de saúde da família é um trabalho de excelência e diferencial. Olha como estamos em rede e que todos nós podemos fazer diferença, né? Então, vou começar com um dado, um primeiro desafio que a Célia Carvalho colocou, que é como está o financiamento para as PICs no âmbito federal. Eu acho que aí caberia ao Marcos, né, Marcos? Sim, sim. Veja, as práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde são oferecidas tanto na atenção primária à saúde quanto na atenção especializada. Elas Uhum. não têm um financiamento separado do contrato geral desses serviços. Então, hoje, a gente tem contratualização, por exemplo, da atenção especializada com o hospital. E dentro desses hospitais, muitas vezes, vão ter alguns ambulatórios de acupuntura ou de outras práticas integrativas. Só para se ter uma ideia, foram cerca de 3 milhões de atendimentos, né, de procedimentos de práticas integrativas na atenção especializada e outros 3 milhões na atenção primária só no ano passado, só para a gente ter magnitude do tamanho dessa cobertura. A gente tem 4 projetos dentro da secretaria que envolvem formação de trabalhadores do próprio SUS. Um deles é um curso de formação em auriculoterapia voltado para os profissionais de nível superior da atenção primária. Ele está funcionando, tem uma previsão de formar cerca de 10 mil profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas em auriculopuntura, que é uma forma baseada na medicina tradicional chinesa, né? Mas ela é Sim. feita apenas no subsistema, vamos dizer assim, Da- e tem uma grande presença hoje na atenção primária à saúde. Para você ter ideia, grupos de cessação de tabagismo, adicção à droga, às drogas, é um problema de saúde. Cerca de um terço das equipes que oferecem grupos para ajudar as pessoas a parar de fumar, com Uhum. adesivo, com palestras e tal, também oferece auriculoterapia desses grupos. Então, algo que está implementado no dia a dia, o SUS está financiando no campo da formação e no contrato geral, né, das equipes de atenção primária e dos serviços hospitalares, centros de convivência, centros de atenção psicossocial, tudo que é serviço que oferece prática integrativa. Ai, que bacana. Eu acho que tem aqui algumas perguntas também falando de cursos, né? Mesmo remotos sobre saúde mental, na É, atenção básica, como que a gente esse eu pode respondi fazer no uma... privado. Hã? Eu respondi no privado no chat, Ah, chamando, que bom, atendendo ao tá ótimo, chamado. Mas maravilha, a que gente bom, eu não tem tinha visto a isso. Universidade Aberta do SUS, todo trabalhador do SUS consegue entrar Isso. lá, tem curso de especialização, cursos de aperfeiçoamento. A gente tem aberto nesse momento, por exemplo, um curso de aperfeiçoamento em saúde mental da atenção primária, na Uhum. plataforma UnaSUS. Universidade Aberta do SUS é fácil de encontrar. Perfeito. Eu vou passar para a Catarina ou Renato falar um pouquinho também sobre o guia, que uma pessoa, justamente, acabei não se identificando aqui, perguntou: a proposta é o profissional da atenção básica, o enfermeiro, o médico, fazer o atendimento e ter um profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, como supervisor, fazendo a supervisão dos casos. Aí eu acho que a pessoa estava se referindo justamente àquele, né, diagrama da matriz, justamente o guia, né? Como ele é concebido. Pode falar um pouquinho mais, Catarina, de como é essa orquestração dessa integração dessa equipe, né? Que tem o caso do gerenciador de casos? Sim, perfeito. Então, a ideia é essa, é um modelo de cuidado, né, em que, como a gente tem uma realidade de escassez de profissionais especializados em saúde mental, né, a ideia é que esse profissional de saúde mental especializado, ele fique mais na retaguarda, dando um suporte, né, para as equipes de profissionais não especializados. Equipes, por exemplo, de saúde da família, profissionais médicos, médico da família, enfermeiros, agentes comunitários. Então, ele vai apoiar
dando suporte na discussão de casos, treinamento, supervisão, essa supervisão continuada, que o doutor Renato falou muito da supervisão, desse processo contínuo de supervisão. Então, tem essa perspectiva da integração, né, dentro das diretrizes da OMS, da OPAS, de formação dos profissionais a partir do uso do Image Gap, e agora dando esse passo adiante, né, uma formação continuada, inserindo a figura do case manager, do gerenciador de caso, no modelo de cuidados colaborativos, e aí com uma inserção com a figura do profissional especializado, dando esse suporte contínuo, supervisão para as equipes não especializadas. Não sei se o Renato gostaria de complementar algo também. Obrigado, Catarina. Talvez só um ponto adicional. Na realidade, o Brasil é pioneiro nesse tipo de intervenção. Todo o trabalho de matriciamento na atenção primária, a supervisão da enfermagem, dos médicos da atenção primária por um especialista, as consultas compartilhadas, esses são modelos que têm, inclusive, têm sido disseminados para outros países, inclusive aqui na região das Américas. A gente acredita que com sistemas como esse, a gente consegue vencer a deficiência de profissionais e fazer com que as pessoas com condições de saúde mental possam ser cuidadas o mais perto possível da sua casa e da sua comunidade com a capacitação da atenção primária. Maravilha. Eu agora vou passar uma pergunta também para uma dupla, que eu acho que coisas que Laura falou e Joana estão aqui numa pergunta, que é a questão que a gente vê hoje do estigma da saúde mental. E a pessoa perguntou, a Luciana, eu não sei se já responderam no privado, mas eu acho que vale trazer para o debate, que é o seguinte: muitos pacientes possuem resistência em participar de grupos do CAPS, por exemplo. Como abordar isso, né, com os pacientes? Porque realmente, né, há uma rotulação e um estigma, e aí na pesquisa da Laura ela trouxe, né, um pouco isso, e aí eu acho que a Joana poderia falar um pouquinho de estratégias de poder, né, trazer esse engajamento das pessoas, porque se as pessoas não vão, né, precisam de apoio e não os pedem, né? Sei quem quer começar. Posso começar? Bom, eu tenho uma experiência num bairro de São Paulo, da periferia, onde eu estou fazendo estudos qualitativos. E o que eu aprendi lá é que é um bairro, é Sapopemba. Então, tem várias equipes do SUS, ele é razoavelmente bem servido. Só que o SUS não dá conta da demanda. E o que a gente tem percebido é que precisa de uma atuação dentro da comunidade, para que exista um filtro para o que vai chegar para o serviço médico, né? Então, nós começamos a desenvolver, dentro desses centros de direitos humanos, orientar as equipes com sociólogos e outros profissionais a lidar com um nível de sofrimento que não precisa chegar na medicalização, né? Porque o que a gente está vendo é que pode existir uma medicalização muito grande, mas sem o bem-estar da pessoa que está recebendo aquela medicação, ela precisa de mais apoio então o envolvimento da comunidade, dos pares, é muito, muito importante. Porque as próprias pessoas que têm o sofrimento, elas chegam e elas acabam não tendo uma resposta adequada, porque o profissional de saúde está sobrecarregado, a medicação só não é suficiente, como muitos de vocês já colocaram. Então, eu acho que a gente teria que pensar um pouquinho mais, saindo um pouco só da questão da saúde e ir para questões mais sociais, né? Juntar o SUS com o SUAS, com a assistência social, por exemplo.
Maravilha. E aí, Joana, o que que você comenta aí na sua experiência? Acho que a professora Laura trouxe uma questão importantíssima, né, desse trabalho intersetorial, né, da gente pensar realmente para além da saúde, né, mas o que eu ia trazer realmente é a contribuição da atenção primária nisso, né, porque sim, apesar do estigma já ter reduzido consideravelmente, de novo, né, sobretudo com a pandemia, com tanta gente apresentando questões de saúde mental, condições de saúde mental, e podendo falar disso mais abertamente, porque, né, todo mundo se reconhecendo em situações de sofrimento, enfim. Mas sim, muitas vezes os serviços especializados ainda ficam com esse rótulo e esse estigma, né? Mas quando a pessoa se dirige para a sua unidade básica de saúde, ninguém sabe se ela está indo para um atendimento para ver a hipertensão dela ou para tratar a ansiedade ou depressão, né? Então, essa questão fica bastante diminuída, além dessa proximidade, como o doutor Renato trouxe, né, da população em relação às unidades básicas de saúde, né, que são muito mais acessíveis, né, porque mais capilarizadas pelo país. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na atenção primária como matriciadora, a gente fazia rodas de terapia comunitária toda semana, né, e durante a terapia comunitária a gente fazia práticas de mindfulness, né, que são práticas de relaxamento, enfim. Então, o potencial de atividades, intervenções psicossociais que podem ser feitas são várias, né? Já trouxeram aqui também o papel dos agentes comunitários de saúde, que assim, são fundamentais para identificar os casos. Quantas vezes eles vinham falar comigo, olha, eu vi uma pessoa com essas e essas características, né? Vamos junto, vamos lá junto fazer a visita domiciliar, né? Então, não só na identificação, mas no apoio psicossocial que eles de fato fazem, né? Nesse contato frequente com as pessoas. Então, é isso, dá para fazer bastante coisa. É isso mesmo. E aí eu vou trazer uma pergunta, vocês devem ter lido aí, Juliana Fleury atua na ASEC, que está fazendo 20 anos, e a gente tem comunidade Jovens Embaixadores. Tem uma pergunta de um jovem, Murilo, daqui de São Paulo. Gente, tem gente do Brasil inteiro. Quem está no YouTube está vendo que tem gente do Rio Grande do Sul, aí com conexão, e aí de Sergipe. O Murilo pergunta de que maneira podemos fortalecer a interseção das APS e o sistema de educação básica para assegurar que a promoção da saúde mental seja um componente central do desenvolvimento psicológico das crianças e dos adolescentes, porque eles são os que mais têm este medo de serem rotulados porque estão laudados ou que estão, né, frequentando esses espaços. Quem gostaria de se eleger para Eu responder? gostaria. Não, eu gostaria porque, como assim, a atenção primária, como eu coloquei, ela está presente em quase todos os municípios e como o colega Renato da UPAS bem lembrou, é o serviço de saúde mais perto da casa das pessoas, né, na maioria das vezes. E ele tem esse programa, tem uma forte interseção com o programa Saúde na Escola, que faz essa aproximação entre a saúde e atividades de promoção da saúde, de educação em saúde em ambiente escolar. O programa ele não tem restrição, por exemplo, para escolas, seja de jovens e adultos, escola primária, educação infantil. Então, basta que as equipes onde elas estejam sendo implementadas possam pensar atividades. E, de fato, entre os temas elencados, tem uma série de temas de interesse da saúde, mas questões relacionadas à saúde mental, cultura de paz, saúde bucal, saúde sexual e reprodutiva, são vários temas que entram nessa interseção, né? Que bom. Então, isso está acontecendo. Há conversas, então, da saúde. O PSE realmente é o que a gente advoga por ter entrado agora como 14ª item, a saúde mental presente nisso, né? Eu fico muito feliz. Eu vou trazer uma pergunta um pouco difícil, né, que o Zé Pena trouxe. Quais são as propostas da atenção primária às crises suicidas? Aí, diante dos dados que Renato trouxe, né? A atenção primária ela não vai conseguir abordar isso sozinha, porque ela precisa abordar isso com a rede de saúde. Isso são casos graves, né? Que vão demandar uma intervenção individual, muitas vezes também pode tem toda a Joana
pode me ajudar, né? Mas tem toda uma hierarquização de intervenções no campo da saúde mental. Em geral, uma coisa é um episódio depressivo grave, enfim, a APS ela não vai dar conta disso sozinha, ela precisa estar bem estruturada em rede, com capacidade de ter retaguarda, seja de serviços de urgência e emergência, quanto médico de família, já me aconteceu de ter que entrar em contato com o SAMU para fazer uma remoção de uma paciente dentro de um episódio grave, né? Como esse. Então, é disso que a gente precisa. Agora, a gente também atua na atenção primária de uma forma a prevenir, né? A promover saúde e prevenir que esse tipo de agravio aconteça. Seja manejando bem os transtornos de saúde, os transtornos mentais comuns, seja depressivos, ansiosos, com essa abordagem integral psicossocial também que a saúde no Brasil, a nossa saúde coletiva tanto preza. Maravilha. E quase que você já respondeu uma pergunta que a Daniele fez sobre a questão também de ficar só numa questão do uso do psicotrópico, ou seja, existe aí uma série de estratégias que estão sendo oferecidas. Gente, a gente tem um monte de perguntas, a gente tem alguns minutinhos para ser muito, né, fiel e respeitoso ao tempo. Eu queria dar um minutinho para quem, né, não dirigir uma pergunta, se tem alguma mensagem para poder deixar. Eu começaria Ladies First com a Bel, depois passaria para o Vitor e fecharia com o professor Alberto, que tem, nossa, li seu livro, maravilhoso, recomendo todo mundo ler, eu acho muito bom. Fui sorteada lá no fórum para receber, então gostaria que aí, eu acho que só os três ficaram sem falar. Bel, Tá bom, quer dar Ju. uma última mensagem? Quero sim, obrigada. Acho que olhando um pouco para o tema desse debate, né, que é de unir esforços e unir setores para avançar em saúde mental, acho que é importante a gente, né, reforçar que é essencial que a gente tenha uma abordagem integrada em saúde mental, porque realmente é uma questão complexa, é multifacetada. A gente precisa de esforços dos diferentes setores da sociedade, né? Então, não só falando de saúde, de educação, de trabalho, assistência social, segurança pública. Tem também o setor privado, né? Eu acho que estabelecer essas parcerias estratégicas, essas alianças entre governo, setor privado, universidade, comunidade, isso é muito valioso, isso é importante, né? Imaginando que cada um tem a sua potencialidade. Não é uma tarefa simples, né? Eu falo assim de unir esforços, e muitas vezes a gente não consegue conversar com quem está do nosso lado no trabalho e fazer uma coisa integrada, não é simples, mas é importante. Acho que a gente juntar, como a gente está fazendo aqui, juntar atores plurais, a gente consegue ter visões mais diversas e ideias para outras soluções. Então, só deixar essa mensagem aqui. Obrigada, Ju. Bom, Bel, obrigada. Vamos, Vitor. Muito em linha com o que a Bel trouxe. E eu vi que durante esse debate a minha abertura tá próximo do que eu vi. Então, não existe cuidado de saúde mental sem olhar a jornada toda, sem olhar todos os atores, todo mundo focado aí em tratar o paciente na integralidade. E o condições crônicas não transmissíveis passa muito pela saúde mental, porque não tendo saúde mental, você acaba trazendo outras condições crônicas não transmissíveis também para a vida da pessoa. E como eu disse, problemas complexos exigem soluções integrais, todo mundo olhando junto e tentar cobrir toda a jornada dessa pessoa e cobrir os gaps que a gente viu aqui, que são muitos. E, de novo, muito obrigado. Fiz muita anotação conforme os panelistas foram falando e muito enriquecedora a tarde de hoje. Maravilha, Vitor. Professor. Não, eu não tenho nenhum comentário, é só agradecer o convite, eu aprendi bastante também. Eu procurei trazer questões, tenho dúvidas, mais dúvidas do que respostas, e eu acho que quem for redigir o Call for Action vai ter bastante trabalho, né? Porque mostrar o problema é algo muito importante, mas assim, propor soluções é o nosso grande desafio com os recursos que a gente tem. Então, sucesso para quem redigir o Call for Action, e eu acho que é uma boa ferramenta para não ficar apenas um seminário
mas ele mobilizar para a ação, né? Obrigado aí pelo convite. Obrigada a todos vocês. Tem outras perguntas, né, que estão aí no painel, mas, infelizmente, a gente precisa conhecer essas práticas exitosas, porque, afinal de contas, elas vão nos inspirar também, né, as nossas atuações, a rever as nossas intervenções. Eu acho que isso né, é bastante vendo a teoria, a prática, os direcionamentos, isso se integra aqui de forma a ser complementar. Então, eu chamo aqui o Eduardo Macário, que é da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Mark, vamos lá. Obrigada aí por todos. Vamos ficar aqui no backup ouvindo, dando continuidade aqui a esse evento. Muito obrigada.